eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Obrigado por estarmos nessa noite, Senhor, reunidos para glorificar o seu nome, para exaltar a sua presença, reconhecer, Pai, a tua grandeza e a dependência, Senhor, da tua presença. Nós precisamos dos oráculos da sua palavra, ao qual é sublimidade, Pai, ao qual traz excelência para as nossas vidas, para podermos ser melhor a cada dia, para glorificar o seu nome, Senhor, com a nossa vida, com o nosso proceder. Eis aqui os teus filhos, Pai, o teu povo que veio aqui, Pai, com expectativa, anelando, Pai, pela sua palavra, para receber da sua presença. Espírito Santo de Deus, tu és livre neste lugar. Toca as nossas vidas, Pai, com a tua palavra, com o teu sobrenatural. Obrigado por causa disso, Senhor. Grande expectativa temos na sua presença e na sua palavra. Fala-nos, Pai, nesta noite. E eu te agradeço por ceiarmos contigo nesta noite, reconhecendo, trazendo, Pai, discernimento nas nossas vidas, o qual é maravilhoso ceiar, Pai, juntamente contigo. Tu és o nosso Deus e nós reconhecemos a tua grandeza nesta noite. Eu e os meus irmãos que estão aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém, queridos. Glória a Deus. Boa noite, gente. Graça e paz, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos nós nessa noite. Amém, queridos. Glórias a Deus por estar aqui nesta noite. Queria só dar um recado básico. Nosso pastor não está aqui, ele está casando a sua filha. É algo sublime, então se sinta abraçado por ele. Na próxima quarta nobre estaremos recebendo da parte do Senhor através da vida dele. Então fica com expectativa e vem para cá, tá certo, queridos? Mas hoje coube a este servo do Senhor, ele me comissionou para trazer uma palavra aos nossos corações, que é do Senhor, e eu creio que tem algo no meu coração que o Senhor plantou para a tua vida. Então fica com expectativa, e eu creio que o Senhor vai falar ao teu coração. Ele sempre nos surpreende, amém? Diga assim: o Senhor nos surpreende, aleluia, com os seus inéditos. Obrigado, meus irmãos. Você pode ficar aí, meu irmão, só um momentinho, tá certo? Dedilhando, ou então o irmão, qualquer um dos dois, tá certo? Entre em concordância. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Deus é bom. Você está com expectativa nessa noite? Olhe para o seu irmão, dê aquele sorriso maravilhoso, diga assim: que bom estar aqui com você, para aprender mais da palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje é um tempo maravilhoso, sublime. Iremos ceiar com Deus, mas Ele tem algo para o teu coração. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Tiago. Abra lá em Tiago. Vamos começar lendo a palavra de Deus. Ela traz norte para a minha vida e para a tua vida. Amém, queridos? Isso é bom demais, a gente se basear na palavra. É segurança para mim, é segurança para você. Ela é nossa regra de fé e de conduta. Eu preciso me conduzir segundo ela, porque senão não vou agradar a Deus. Essa é a proposta dele para a minha vida e para a tua vida. Andar em fé, se baseando e se posicionando a palavra de Deus na minha fé, que já está dentro, o qual eu recebi da parte de Deus. Amém? Uma semente que eu tenho que trabalhar, e ela é mensurável, ela pode crescer continuamente. Quando eu me exponho à palavra, a palavra faz com que a minha fé possa crescer mais e mais, e quando eu coloco em prática, aí ela cresce mais, e eu tenho experiências com Deus, porque a palavra ela é verdadeira. Quando eu coloco em prática, eu posso desfrutar, querido, aleluia, da promessa que Ele nos comissiona. Eu mandei você abrir lá em Tiago 1,14, abra lá em Tiago 1,14, se eu fosse dar uma nomenclatura, essa ministração, eu dizia assim, que todo crente precisa vigiar, amém? Diga assim: eu preciso vigiar. Aleluia. Vigiar é estar alerta, é estar atento, é estar focado. Amém, queridos? Eu preciso estar alerta, eu preciso estar atento, eu preciso estar focado
amém, na minha vida cristã, porque se eu não estiver assim, eu vou sucumbir na minha vida cristã, e também eu vou ser frustrado, amém, queridos. Não estar atento é estar indolente, é estar negligente na vida cristã, e Deus não quer que a gente sejamos negligentes, andar de toda forma no corpo de Cristo, aleluia. E uma forma indolente é receber e ouvir e vir para este local de culto, no ajuntamento santo, e ouvir a palavra de Deus e andar em indolência. O que? É ser moroso para colocar em prática. Como você vai ter uma experiência com Deus se você ouve a palavra de Deus, tem a instrução correta dentro de você e você é moroso para colocá-la em prática? Amém, aleluia. Há aspectos da vigilância quando a gente coloca em prática na nossa vida, amém. Atenção, ser cuidadoso, estar sério, amém. Ser cuidadoso é ser zeloso daquilo que Deus coloca nas nossas mãos para praticar. Estar atento é eu estar focado na palavra, meus olhos estão nela. Eu não vejo as circunstâncias com que vai me derrubar. Não, eu não vou colocar as circunstâncias para me derrubar, não. Eu vivo pela fé, diga assim, eu vivo pela fé. E as circunstâncias não vão me derrubar, aleluia. Então esteja dessa forma, querido. Vamos ler um texto da palavra de Deus. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Tiago 1,14, abra aí por favor, aleluia, glória a Deus. Esteja aí, está comigo, querido? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aleluia. A tentação virá para as nossas vidas se não vigiarmos. Você percebeu aqui, querido, que nós somos tentados pela nossa concupiscência, o qual é um desejo intenso que parte da nossa carne para as nossas vidas, e se não andarmos na vigilância, cairemos aqui, nessa concupiscência. Depois de haver concebido, há uma concepção na minha mente e na tua mente, aleluia, de desejos, de coisas que não convêm. O apóstolo Paulo nos fala: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominadas por nenhuma delas. Eu não me deixarei ser dominado por nada. Às vezes coisas lícitas na nossa vida, amém? Filmes que não convêm, que estamos assistindo continuamente, colocando coisas ruins diante dos nossos olhos, cenas de sexo. A tentação vai vir, a concupiscência, esse desejo. Por quê? Há um gatilho. Eu estou assistindo esses filmes que não convém. Tá certo, eu não estou condenando o entretenimento. Você pode ter um entretenimento, mas eu coloco um critério, sempre lá em casa. Coisa simples, eu estou só citando um exemplo para a gente prosseguir, tá certo, querido? Se eu não assisto um filme juntamente com a minha família, eu não preciso estar assistindo esse filme. Às vezes tem classificações de 18 anos, não é verdade? Está assim lá aquela classificação. Rapaz, seja criterioso acerca disso. Eu gosto de um exemplo de um grande homem de Deus do passado, Davi. Ele diz: não colocarei coisas ruins diante dos meus olhos, no Salmo 101. Ele fala dessa forma. E nós, da nova aliança, sejamos criteriosos acerca disso, nesses gatilhos que traz para a nossa vida a concupiscência, esse desejo intenso de quebrar as leis de Deus, amém? Porque o pecado é isso, quebra as leis de Deus, e as quebras das leis de Deus trazem consequências para mim e para você. Eu sei, querido, não é tão confortável a gente trazer responsabilidades para nós,
no meio do povo de Deus, não é verdade? Diga assim: eu sou a noiva. Você é a noiva de Cristo Jesus. Nós devemos apresentar você sem mácula, sem ruga, sem mancha. Por isso é uma responsabilidade de quem está à frente de um trabalho, de uma igreja como essa, de apresentar certos critérios à noiva, para que a noiva possa se separar para o noivo. Uma noiva, ela tem que ser límpida, ela tem que andar em integridade, não é verdade? E pecado não deve fazer parte disso. Aleluia! Para as nossas vidas. Eu gostaria de apresentar mais um exemplo para você. Eu queria que você abrisse lá em Lucas. Abra lá em Lucas no capítulo 4. Mais um exemplo maravilhoso. Aleluia! Glórias a Deus. Jesus, exemplo de Cristo, amém? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e nada comeu nesses dias, a fim de nos quais teve fome. E disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Então levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Aleluia! O que nós vimos aqui? Nós vimos um exemplo do próprio Cristo, que foi tentado pelo diabo. O diabo é um espírito maligno, e há características que se apresenta, que a Bíblia nos fala acerca do diabo. Em João 10 diz que o diabo, o ladrão, na verdade, o texto está dizendo sobre o ladrão, falando de pastores que são corruptos, não é verdade? Mas as características e o adjetivo que está lá aplica-se ao diabo, que ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo também tenta, como nós vimos aqui, o diabo sugestionando o próprio Cristo. Isso traz para mim e para você um temor. Eu não sei você, querido, mas traz um tremor ao meu coração. O diabo já é um inimigo vencido. Diga assim: o diabo é um inimigo vencido. Aleluia! Você se apropriou de Cristo Jesus, você creu nele, você aceitou a ele como Senhor, como Salvador, se apropriou da vitória que foi dada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você é mais que vencedor em toda e qualquer situação. Mas o que está escrito aqui no final diz: e apartou-se dele o diabo até momento oportuno. O diabo, ele é atrevido. Se você vence o diabo numa área, ele passa um tempo, mas depois ele volta para querer nos tentar nessa área e em outras áreas também. As pessoas imaginam que o diabo é burro. O diabo é antigo. O diabo sabe como nos tentar nas áreas
que somos fraquejados. A tentação nada mais é do que uma sedução, uma apresentação de algo que desejamos. O diabo sugestiona também essa apresentação. O diabo faz isso, é um espírito maligno. Se o homem era tentado, esse era mulherengo, rapaz, vai se apresentar muitas mulheres na vida deste homem. Eita, mas não é crente? Mas, diga assim, mas o crente tem carne. O crente tem uma carne, querido. E Romanos, no capítulo 8, no versículo 3, diz que Deus aprisionou um pecado na carne. E a carne anseia em nos derrubar. E quando se apresenta a tentação, a carne algumas vezes quer tremer. Por isso a importância de vigilância nas nossas vidas. O vigiar, o estar focado, o estar sério, com responsabilidade naquilo que nos foi atribuído, o qual é o nome de Jesus dentro de nós, que nos dá autoridade sobre o diabo. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não nos causará dano. Nós podemos se levantar com autoridade, mas o diabo também vai se levantar. Algumas pessoas imaginam acerca disso na igreja de Cristo e não dão tanta importância, aleluia, aos desígnios do demônio. Erram. Não estou levantando aqui o diabo, meu irmão. Eu estou trazendo um conhecimento que está na palavra de Deus, que eu e você, a noiva de Cristo, devemos ter no nosso coração como fundamento para podermos trabalhar contra ele nas hostes espirituais, para que possamos estar maduros. Diga assim: eu quero estar maduro, aleluia, em Deus, e saber se mover como a noiva de Cristo, aleluia, de toda e qualquer situação, mas com limpidez, com integridade. Tem gente que tem integridade até no momento onde ele é tentado. Depois dessa tentação ele sucumbe, a integridade dele cai por terra. Não devemos ser assim, queridos. Por isso a importância de vigiar. Diga assim: eu tenho que vigiar. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vejo aqui o diabo trazendo um exemplo e tentando Jesus com a palavra de Deus, com o Salmo 91. Se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Leva para o pináculo do templo, atira-te aqui abaixo, dará ordem aos teus anjos para que te guardem. Salmo 91, querido. O diabo é antigo, conhece a palavra mais do que eu e você. Eu gosto de uma citação do apóstolo Paulo, ele falando em 2 Coríntios, no capítulo 2, a partir do 11, ele fala que o diabo não possa alcançar nas nossas vidas vantagem, e que nós não possamos ignorar os seus desígnios. E essa palavra no grego, ela quer dizer, meu Deus do céu, planos. O diabo tem planos para as nossas vidas. Como Deus tem planos, o diabo tem planos para a minha vida e para a tua vida. Diga assim: caia por terra, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não vai se cumprir nenhum plano do diabo na sua vida, porque você é a igreja gloriosa, você é a igreja triunfante. A bênção do Senhor que enriquece está sobre a sua vida e não traz desgosto. Aleluia. Está sobre você a bênção do Senhor, mas cabe a mim e cabe a você vigiar, para desfrutarmos das bênçãos de Deus. As pessoas imaginam: não, mas eu já sou abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Enchem a boca para dizer isso, não é verdade? Oh meu Deus, mas e os princípios de Deus? E as verdades de Deus? Estão sendo praticadas para que a autoridade possa ser proferida com a sua boca? E o diabo reconhecer, e o diabo não resistir você? Eita, pastor Clécio, é verdade, o diabo resiste.
diabo é nojento. Não brinque com o diabo, meu irmão. Nem brinque com a sua carne. Não brinque com o pecado que há aprisionado nela. Aleluia. Nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Eu gosto de um livro do irmão Reagan, né? Ele, um livretozinho que você lê numa tarde. Um livretozinho gostoso. Ele, né? Então ele fala de um testemunho de um missionário. Tá certo que ele estava lá na África, estava tendo um surto viral naquele lugar. E todos ficavam abismados naquele lugar, porque aquele missionário, ele não era contaminado. Meu Deus do céu. Os pesquisadores foram conversar com ele. Irmão, você anda no meio dos contaminados e não é contaminado. Aquele homem era valente, pregava a palavra de Deus no meio de um surto viral. Mas ele cria, ele estava vigilante com o Senhor. Ele estava pregando a palavra. Então ele olhou para um contaminado e disse: olha, se você pegar um pouco dessa saliva dele aí e colocar na minha mão aqui e colocar no microscópio, você vai ver que o vírus morre. Meu Deus, quanto ele era persuasivo, meu irmão. Dentro dele um fundamento. Estava com a autoridade de Cristo Jesus, empoderado. Então o pesquisador aceitou o desafio. Vamos lá, vamos observar no microscópio. Então pegou um pouco da saliva do contaminado e colocou lá. E colocou a mão dele lá. Rapaz, o vírus morreu na mão do homem. Meu Deus do céu. Isso traz para mim e para você, querido, que nós possamos andar nas mesmas pisadas que Ele. Nós podemos praticar, nós podemos estar vigilantes, nós podemos desfrutar do poder de Deus, nós possamos desfrutar da paternidade de Deus, nos protegendo em todas as áreas, querido, no nosso corpo. A palavra de Deus, ela é poderosa e tem efeito, aleluia, e deve ser pregada com dependência de Cristo Jesus, para que não anule a cruz de Cristo. A palavra de Deus, ela não é pregada com linguagem persuasivas de homens, e sim em demonstração de espírito e de poder. Esse homem estava pregando dessa forma. Então o pesquisador disse para ele: meu irmão, por que acontece isso na sua vida? Ele falou assim com toda a autoridade. Disse assim: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Louvado seja Deus por isso, meu irmão. Autoridade em Cristo Jesus, sabendo que a lei do Espírito de vida operava na vida dele através do Espírito Santo de Deus. A lei do pecado e da morte era destrutiva. Por mais que o diabo tente na minha vida e na tua vida, ele não terá êxito de um crente que anda vigilante, aleluia, que anda em atenção, focado na palavra de Deus, que anda cuidadoso, zeloso da prática das Escrituras Sagradas, que anda com serenidade, ao qual essa palavra ela quer dizer com equilíbrio. Um homem que anda glorificando o nome do Senhor com a sua vida, amém? E também, querido, em oração. Diga assim: em oração. O crente deve orar. Devemos vigiar. Se não vigia, digo para você, você está fadado ao fracasso, você está fadado à frustração, você vai cair, porque você tem uma carne. E eu digo para você, querido, se você pegar essas instruções nessa noite, eu digo, Deus vai te promover, Deus vai te chamar para mais perto, Deus vai te fazer crescer, você vai desfrutar do sobrenatural da parte dele. O sobrenatural vai tocar na tua vida, e você vai sentir isso, e vai se alegrar sempre,
dizendo assim: o Senhor é comigo. Diga assim: o Senhor é comigo. Saia persuadido disso dentro de você: o Senhor é comigo. Eu quero vigiar. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas eu vejo o exemplo de Jesus combatendo o diabo com a palavra. Aleluia. Eu e você devemos ler as Escrituras Sagradas. Há disciplinas que eu devo praticar para se estabelecer uma vigilância na minha vida, uma constância. O jejum é para hoje, você sabia disso? O jejum é para hoje. E o jejum ajuda eu e você a mortificar, querido, a vontade humana. A vontade humana que está nos nossos sentimentos, onde provém a concupiscência, que acabamos de ler aqui. E algumas vezes somos tentados por esse desejo intenso, pelo aquilo que vemos, pelos gatilhos. Eu falei da parte sexual porque é algo mais grave, mas tem partes que são menores que a gente deixa de lado, que são as obras da carne. Mas combata as tentações com a palavra. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Há uma autoridade sobre você. Eu citei um texto de Cristo Jesus. Não vai haver dano na sua vida. As concupiscências e os desejos você pode mortificar. Eita, é mesmo, pastor Clécio, é verdade, você pode mortificar isso. E por que Deus deixa o crente ser tentado? Eita, isso é polêmico. Isso é polêmico demais, não é, meu irmão? Mas eu vou te explicar por causa. Diga assim: depois de Cristo Jesus, Ele nos deu a graça sobre graça, que nos empodera contra o pecado. Isso é um ato sobrenatural, que eu e você não merecemos. É algo imerecido, mas por causa do feito de Cristo Jesus na cruz do Calvário, Ele nos banha sobre a nossa vida, e Ele impôs limites nas tentações, sendo elas da parte sentimental das nossas vidas, ou até mesmo aquilo que o diabo nos oferece. Amém? Aleluia. É uma finalidade para isso. Eita, uma finalidade, pastor Clécio. Há uma finalidade para isso, para que Deus deixe e permita que a tentação chegue próximo de você, assim como o diabo estava tentando Jesus. Se você for observar, meu irmão amado, depois da tentação de Cristo Jesus, Cristo se moveu em milagres e no poder de Deus. Depois da tentação no deserto, Ele se fortaleceu, meu irmão. O poder de Deus operava na vida dele. Ele era o Deus vivente na terra, mas Ele se abdicou para fazer o trabalho de Deus aqui na terra, substituindo eu e você naquela cruz. Se abdicou da sua glória e estava aqui como um homem, mas também operava a unção que era sem medida, ao qual é sobre toda essa igreja quando está reunida, porque nós somos corpo de Cristo e parte dele. Mas você fora desse ajuntamento, meu irmão, você é apenas parte desse corpo. Saiba disso. Por isso ocorrem milagres, prodígios quando estamos juntos aqui. Mesmo assim é Cristo Jesus quando andava na terra, uma unção sobre Ele, com poder, mas também Ele venceu as tentações do diabo, e até mesmo aquilo que estava dentro dele, porque no Getsêmani, Ele sentiu vontade de não fazer a vontade de Deus, mas Ele disse assim: seja feita a tua vontade. Aleluia. Eu e você devemos fazer assim: seja feita a tua vontade, sempre na nossa vida e na nossa carne, mortificando a carne. Vamos ver um verso, um exemplo. Abra lá em Gálatas capítulo 5.
Gálatas capítulo 5, por favor, abra lá no 5:17. Vamos ler juntos. Eu poderia falar, mas é bom que a gente abra. A palavra de Deus diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, e não façais porventura o que é do vosso querer. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz aqui no 24, diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Diga assim: eu sou de Cristo, e eu vou crucificar a minha carne com as suas paixões, os seus desejos. A vontade humana, Deus respeita, meu irmão, é algo muito sério na vida do homem. Por isso que Deus não entra na vida do homem sem o homem o convidar. Achegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vós outros. Há uma responsabilidade minha e sua de pregar. Por isso o homem foi dado a ele o livre-arbítrio ao ponto dele rejeitar a Deus. Por isso a responsabilidade minha e sua, meu irmão. A vontade Deus respeita. Olha aí, por isso que na verdade a carne milita contra o espírito contra a carne. Mas os que são de Cristo mortificam a carne, coloca ela no seu lugar, por causa do Espírito. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos, no capítulo 8, se eu não me engano, no capítulo 7, perdão, versículo 8, diz que não está sujeita à lei de Deus a nossa carne. Ela não fica sujeita à lei do Senhor. Nós estamos na lei da liberdade. Não estou falando a lei de outrora, amém, querido? Com a sua liturgia. Eu estou falando da lei da liberdade, que nos dá a livre escolha. A lei era escrita em tábuas e estava ali, expressa para nós: ou cumpria, ou morria, ou perecia. Aleluia. Hoje em Cristo Jesus, Ele nos dá a opção, sugerindo princípios e mandamentos, e ordenanças também, amém, para que tenhamos uma vida vitoriosa e bem sucedida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso devemos mortificar os feitos do corpo, para que a noiva esteja com integridade no encontro do noivo. Ele nos diz lá em Mateus capítulo 25, versículo 13: vigiai, porque não sabeis a hora que o Filho do Homem virá. Aleluia. Ele nos diz assim, e nós devemos vigiar, meu irmão. Ele nos ordena acerca disso. Se eu e você pegarmos essas instruções da parte de Cristo Jesus e ficarmos submissos a ela, estaremos, meu irmão, com a autoridade do Mestre em nossas vidas. Porque aquele que não é submisso àquilo que Cristo fala, este não ama, e este não desfruta da autoridade do mandamento que Ele proferiu. Meu Deus do céu, é algo muito sério, meu. Aleluia. Tá certo, querido? Eu estou sendo guiado a um esboço, mas o Espírito Santo está me conduzindo diferente. Isso é melhor para você, tá certo? Deus é bom, Deus é glorioso. Abra lá em Romanos, no capítulo 6, a partir do 11. Não estava no script, mas eu queria passar para você como fundamento. Isso é bom, isso é maravilhoso. Romanos 6, 8. 6, 11, perdão. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Viva aí essa palavra paixões. Ela quer dizer a concupiscência que provém da carne, dos nossos sentimentos, quando gatilhos são desencadeados. Aleluia.
para nos induzir ao pecado. A tentação, ela não é pecado, mas ela faz parte do processo para pecarmos. É verdade, meu irmão. Faz parte do processo para pecar. Não brinque com a carne, meu irmão. Isso é muito sério para as nossas vidas. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Eita, pastor Clécio, mas a gente já não é justiça? Nós não estamos vivos em Cristo Jesus? Nós somos a justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nós possamos ser a justiça de Deus. Mas eu e você precisamos andar na justiça. O justo precisa andar na justiça, é uma livre escolha, como eu havia falado para você. Há uma escolha minha e sua para andarmos na justiça. Nós somos a justiça diante de Deus e diante de Cristo Jesus, quando abrimos a nossa boca e proferimos uma oração diante de Deus. Ele está inclinado os seus ouvidos para ouvir, porque Ele nos vê como justos, como a justiça de Deus, como aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por nós, sem culpa, sem condenação, livres de todo o pecado que outrora praticamos na ignorância. Mas quando temos esse senso, aleluia, de justiça, e andamos nessa prática, uma autoridade vai adiante de nós, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Quando proferimos o seu nome, aí o diabo reconhece. O diabo reconhece isso, meu irmão. Aleluia. Eu vejo um exemplo de Daniel. No Velho Testamento não tinha um espírito dentro, mas um homem muito amado por Deus. Passou a buscar a Deus em oração e jejum por 21 dias. Eita Jesus, que devoção maravilhosa. No capítulo 10, a partir do 13, se você for ler, lição de casa para você. Então ele estava lá buscando a Deus, 21 dias de oração, prostrado, buscando ao Senhor. E Deus ordenou ao seu anjo a resposta da sua oração. No mesmo dia que ele passou a buscar a Deus, mas ele passou 21 dias para poder chegar a essa resposta da sua oração diante dele. Que alguns falam nesse capítulo que ocorreu uma teofania, uma apresentação de Cristo Jesus diante de Daniel, porque quando o anjo chegou para falar sobre a resposta, Daniel caiu na unção e não poderia falar até o toque do anjo. Mas eu creio que foi um anjo. Por quê? Porque esse anjo precisou de ajuda. Se você for ler lá, Miguel ajudou este anjo. Com o que, pastor Clécio? Meu Deus, Miguel guerreou com esses anjos que eram o príncipe da Pérsia. São principados. E o que é principados, meu irmão amado? É uma autoridade, um príncipe que é encarregado de uma região. É um demônio, eita, encarregado de uma região, que tem autoridade sobre potestades, que está debaixo dele. Quando ele manda, as potestades vão lá atuar na vida de pessoas, que dão lugar através da quebra de leis espirituais. É como um homem, ele quebra uma lei natural, de uma ação penal, né? E a polícia tem o respaldo para prendê-lo, não é verdade? Ele perde a sua liberdade. Mesmo assim são leis espirituais, meu irmão. Quando eu e você quebramos, damos lugar, damos brecha ao demônio. Eita Jesus, ele é um derrotado. Diga assim, ele é um derrotado na minha vida. Aleluia. Diga assim, eu sou abençoado com toda sorte de bênção, e nenhum tropeço de Satanás
não prosperará contra a minha vida. Aleluia! Você é noiva de Cristo. Saia daqui com esse senso de vigilância, não colocando e não ignorando os desígnios do demônio, o qual é um derrotado, o qual Cristo Jesus esmagará debaixo dos seus pés, no tempo devido, depois do trono branco. Aí sim, será esmagado. Mas até então, traz tropeço no mundo, fica nas regiões celestes, observando os seres humanos, observando os crentes, observando a brecha. Você viu? Se prostrado me adorares, eu te dou este reino, que foi me dado a Cristo Jesus. E Jesus diz: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. O diabo foi embora, mas a tempo oportuno ele volta. Mas se você for observar esse texto que lemos em Lucas, diz que os anjos serviram a Jesus. Depois disso, não só poder, meu irmão, virá sobre a sua vida quando você resiste às tentações, tanto das concupiscências que você carrega na sua carne, quanto as propostas que o diabo faz e apresenta para você, das ciladas. Quando você na verdade resiste a isso, meu Deus do céu, os céus vão lhe servir, e você vai ficar mais forte nele, em Cristo Jesus, mais forte como um crente, e tem autoridade não só no reino do Espírito, mas tem testemunhos e experiências com Deus. Aleluia! Experiências com Deus para poder ajudar outras pessoas com autoridade. Eita, Jesus maravilhoso! Testemunhando daquilo que você vive. É uma prática, há uma vivência, há um estilo de vida, como diz a expressão que o nosso pastor sempre usa. Tem que fazer parte da vida do crente a vigilância. Aleluia. Vamos ler um texto. Vamos ler um texto, querido. Vai lá em Efésios, no capítulo 6. Meu Jesus, esse tempo, Deus é maravilhoso. Efésios capítulo 6. No versículo 10. Olha uma receita maravilhosa do apóstolo Paulo para as nossas vidas, acerca da palavra de Deus, o que ele nos exorta a fazer, para estarmos vigilantes neste mundo. Saiba, meu irmão amado, o diabo, ele vai lhe tentar na esfera espiritual que você atua. Eita, é mesmo? É na esfera espiritual que você atua, naquilo que você pode fazer, querido. Não é algo inalcançável, não. É um colega de trabalho que você anda conversando demais com ele, você casada, dando muita trela. Olha, é uma amiga do trabalho que você anda dando caronas no banco da frente, se esquecendo da aparência do mal, se relacionando muito com ela, estando na roda dos escarnecedores, continuamente ouvindo aquela conversa maligna. Eu gosto de um conselho do irmão Reagan: a gente não está no meio dessas pessoas, a não ser que tenhamos um propósito para pregar a palavra de Deus, para dizer uma palavra certeira, inspirada do Espírito Santo de Deus. E ele diz que quando escutamos essas palavras, ele diz: eu orava em línguas continuamente. Eu gosto do conselho do pastor Bud. Eu não gosto de estar perto dessas pessoas, porque ela macula a minha fé.
Pessoas que não têm valores espirituais, sem uma direção da parte de Deus, sem um propósito. Deus está ali no meio para me proferir a palavra, para me ser sal, trazer sabor àquela ocasião, com palavras temperadas com sal naquele lugar. Meu Deus do céu, que propósito você está ali naquele lugar? Lugar onde há respaldo, onde o demônio vai estar falando ali, e a gente se regozijando em coisas que não convém para a nossa vida, a gente como crente, dando até respaldo para aquele que é mais fraco na fé. Observa lá, você lá no meio daquelas pessoas e diz: mas rapaz, fulano estava ali ó, com aquelas pessoas, eu também posso estar. Olha que coisa. Nós somos julgados pela consciência de outras pessoas também, meu irmão. Eu sei que não é tão confortável a gente trazer algumas responsabilidades. Tem coisas que você não pratica, está tudo bem, meu irmão, mas é vacina para outros. Nós estamos aqui no meio de pessoas com vários níveis de maturidade, e a noiva precisa ser tratada. E nós pregamos aqui um evangelho de arrependimento, meu irmão. Nós viemos para a igreja e nós vamos para um culto a Deus, e não estamos aqui para ouvir o que queremos, mas os dons quintos foram colocados na igreja para aperfeiçoamento dos santos, edificação do corpo de Cristo. Para mim, para você, sermos colocados e construídos a cada dia, para sermos melhores para o Senhor, melhores na vertical, se afastando daquilo que não convém a Ele. Amém. Receita de Jesus acerca das tentações: orai e vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito já está pronto. Um homem e uma mulher de Deus que ora, as tentações diminuem, ele fica mais forte. Eu digo com um exemplo prático: quando eu tenho tempos de oração, meu amigo, é como uma fortaleza. Eu sinto aqui uma fortaleza dentro de mim, uma soldadesca assim, como um escudo, meu irmão. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Eu me sinto empoderado, mas eu tenho um senso, eu digo: não, humildade, maturidade espiritual, é isso que eu desejo. Estar alegre, estar diante de Deus com a motivação certa, para que Ele olhe para mim e se agrade da minha vida. Eita Jesus maravilhoso. Isso é conselho para mim e para você, daquilo que eu pratico, eu posso partilhar com você. Não é porque eu sou melhor que você. Amém, queridos. Você tem o Espírito de Deus, assim como eu tenho o Espírito de Deus. Nós possamos estar nesse ajuntamento e a gente possa sempre estar se ajudando. Você tem um conselho da parte de Deus. Você pode chegar para mim e ter uma direção da parte do Espírito que eu não tive a sensibilidade para a minha vida, para o teu irmão. Olha que coisa maravilhosa. Por isso a importância do congregar, meu irmão, de estarmos aqui com um coração aberto e sensível ao Espírito de Deus, a fim de que Ele fale aos nossos corações, nós sejamos construídos a cada dia, andando nessa vigilância, na vida de Deus, na busca do Senhor. Aleluia. Diz que os leãozinhos passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada lhes falta. Aquele que busca o Senhor, nada vai lhe faltar, meu irmão. Deus vai prover para você andar em dignidade, nada vai faltar, mesmo que seja simples, mas com dignidade. Deus cuidando de você, e você tendo experiências com Ele da sua paternidade, daquilo que Ele te presenteia na tua vida cristã, e você andando alegre nele, operando com paz na sua vida, a alegria de Deus operando com a paz, e o Espírito de Deus trabalhando na sua vida, e você se mostrando mais santo para Ele.
Isso é maravilhoso. Eu não sei você mesmo. Os mandamentos de Deus sempre me surpreendem. É um inédito para mim. Às vezes eu leio textos que eu já li, meu irmão, mas Deus sempre me ensina. Aleluia. Sejamos humildes, queridos, para recebermos de uns para com os outros. Eu digo para você, se você não estiver humilde, meu irmão, para receber do teu irmão que está do teu lado, dá um sorriso para ele aí. Dê um sorriso para o teu irmão. Deus vai te resistir. Eita, rapaz. Deus vai te resistir, meu irmão. Desculpa eu te dizer. Nós somos igreja de Deus, estamos conectados, somos um corpo vivo do Senhor, e Ele quer que eu e você sejamos produtivos. Nós fomos comprados por preço, como lemos o texto que o apóstolo Paulo falou. Sejamos aqueles que temos o fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Ele derrame graça em nossas vidas para andarmos vigilantes com Ele, glorificando o nome dEle. Isso é a vontade dEle para mim e para você. Esse tempo já acabou. Eu tinha outras coisas em Deus para partilhar com a tua vida, mas eu creio que foi o bastante. Não debaixo do esboço, que às vezes a gente faz um esboço, mas o Senhor nos constrange, trazendo aquilo que Ele quer trazer para a noiva, para que você seja bem alimentado, para que você saia daqui com o conhecimento correto, e a gente vai jogar o esboço fora, para obedecer a Ele, amém? Então que Ele derrame graça sobre a minha vida e a sua vida, e que você possa andar segundo o querer dEle, em vigilância, glorificando o nome dEle, porque Ele está às portas. Você pode abrir só mais um texto comigo? Aleluia, abra mais um texto comigo, por favor, meu irmão amado. A importância nisso, nós abrirmos esse texto maravilhoso. Abra aqui, em Tessalonicenses 2, 12 e 13, por favor. Há essa importância. Tessalonicenses, é Tito, perdão, Tito 2, 12 e 13. Tito 2, 12 e 13. Aleluia, louvado seja Ele. Jesus é nosso Senhor. Diga assim: Jesus, na coletividade, é nosso Senhor. Aleluia. Então a palavra de Deus diz assim, Paulo escrevendo ao seu pastorzinho Tito, diz: educando-nos para que renegadas impiedades e as paixões mundanas. Essa palavra aqui quer dizer a concupiscência, daquilo que lemos em Tiago, tá certo? As paixões mundanas, vivamos no presente século, aleluia, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do grande Deus, Salvador, Cristo Jesus. Meu Deus do céu, quem é que está aguardando aqui o nosso Senhor? Levanta a sua mão, diga: eu estou aguardando o Senhor. Então viva uma vida justa, sensata, piedosa, que é cumprindo os mandamentos de Deus, em toda fidelidade e lealdade. Isso é vigilância, esperando a bendita esperança do nosso mestre, que vai buscar a mim e a você uma noiva límpida, sem mácula, sem ruga, sem mancha, mas que anda longe das paixões mundanas, que repreende o diabo, que tem autoridade quando fala no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então eu te amo. Iria só proferir uma oração. Pai, eu te agradeço pela sua bondade, Pai. Eu preguei a tua palavra nesta noite, e eu te agradeço pelo teu povo, Pai, se fazendo vigilante, andando segundo o teu querer, Pai, se afastando daquilo que não convém, exercendo a autoridade daquilo que foram chamados em Cristo Jesus para cumprir a tua palavra.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, leva-os, Pai, em paz. Que a gente possa, Pai, ceiar contigo e glorificar o Seu nome. E o Senhor manifestar em nossas vidas, Pai, sempre a cura em várias áreas. Não só na alma, Pai, mas física nesta noite. E eu te agradeço por causa disso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Aleluia. Queria dar oportunidade a você que está aqui e não confessou o Senhor Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, e deseja fazer Ele como Senhor nessa noite, para estar com autoridade em Deus, para glorificar o nome do Senhor. Importa para Ele que você nasça de novo. E se você está aqui, querido, e deixou o corpo de Cristo por algum motivo, alguma decepção, hoje é o dia de você voltar para o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que Deus quer você como filho. Deus anseia por almas. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, mas nem todos serão, por causa da autoridade que Ele deu ao homem. E isso é o livre-arbítrio que opera junto com o domínio próprio. Aleluia, você tem domínio próprio que Deus te deu. Então vem para Ele. Ele te chama nessa noite. Tem alguém? Não tem ninguém? Louvado seja Deus. Queria chamar os diáconos. Nós iremos ministrar a ceia nesta noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Ceia é algo sublime, é algo maravilhoso. Se posicionem nessa noite. Que coisa boa, iremos ceiar. Pode se levantar, igreja, por favor. Deus é bom, Deus é grandioso, é exaltado. Fica reverente, com esse coraçãozinho reverente ao Senhor. Que bom esse rito maravilhoso. É da vontade de Deus, meu irmão, que ceiamos com Ele. Isso é algo sublime para as nossas vidas. Isso é uma ordenança instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Não é algo opcional. Algumas pessoas relativizam as coisas de Deus, aquilo que é instituído pelo Senhor Jesus Cristo. Mas quando participamos da ceia, estamos mostrando que temos uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, e reconhecemos o feito na cruz do Calvário por mim e por você. Meu Deus do céu, algo poderoso que nos libertou de todas as amarras do pecado, nos libertou do poderio da morte, do diabo. Hoje nós temos ousadia, Espírito Santo dentro, aleluia, e devemos ceiar com Ele. Nós iremos orar agora, nesse momento, pelos elementos que estão aqui. Depois os diáconos vão entregar para você, vão passar aí entregando para você. Lembre-se, queria dar só um aviso. Nós, como justos, esse cálice que você está recebendo, eles vão ser recolhidos de novo, querido. Então não coloca na cadeira. Nós somos justos, nós cooperamos com uma organização e naquilo que é instituído para nós, para que não ocorra nenhum tipo de acidente, caia nas cadeiras, manche. Nós queremos o nosso templo organizado, e nós somos justos, e esse templo é seu. Amém. Então eu vou estar orando pelos elementos. Lembre-se, quando estamos ceando com o Senhor, estamos mostrando para o diabo e seus anjos que nós temos uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, que nós somos livres, que a liberdade pertence a nós, que a bênção repousa sobre nós, e nós possamos andar diante de Deus alegres, felizes, empoderados com o nome de Jesus Cristo, porque se apropriamos com autoridade. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esses elementos que estão aqui, Senhor. O pão que representa o teu corpo, que foi moído, que foi dilacerado, Senhor, na cruz do Calvário por nós.
e somos gratos pela redenção, pela remissão. E o sangue que representa este vinho, Senhor, que abriu o caminho para os homens, para nós, Pai, nos deu autoridade, nos libertou das amarras do pecado, e eu te agradeço. Está abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Aleluia. Os diáconos podem distribuir louvor amado. Aleluia. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui, pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Glória a Deus. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão,
Tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Queria que nesse momento, você que pegou o cálice, você fizesse uma análise da sua vida, como você está se conduzindo. O texto nos pede isso, uma introspecção, uma análise. Eu não posso analisar você que se analisa, mas eu queria que você proferisse uma oração ao Senhor, de gratidão por esse momento, mas também pedido de perdão, porque podemos falhar sem discernir o corpo de Cristo Jesus, falhas de relacionamentos. Nós podemos andar dessa forma, com falhas na nossa vida cristã, e devemos sempre se arrepender, fazer essa análise, para podermos participar. Isso é discernir o corpo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu queria que você proferisse nesse momento uma oração, você, sozinho, com a tua simplicidade, amém? Pai, eu te agradeço, eu te engrandeço por esse momento sublime, por estarmos aqui nesse momento. Gratidão externamos a Ti, por ceiar contigo, Senhor. E eu te agradeço pela obediência da prática, cura se estabelecendo sobre os meus irmãos, Pai. Doença em nosso meio, Pai, não prosperará no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela Tua bondade e poder operando sobre a vida deles. Debaixo da obediência eles estão, Pai, para ceiar contigo, com discernimento no corpo, porque se reunimos não para juízo, mas para amarmos a Ti, amarmos uns aos outros, glorificar o Teu nome, celebrar a Tua morte e a Tua respectiva volta. Nós cremos dessa forma, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Você tem aí o pãozinho, você pode estar participando desse momento. Participe do pão. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluia. Você pode pegar o cálice nesse momento. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode participar do cálice. Aleluia, glória a Deus. Você pode dizer assim: eu sou livre, eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Você poderia celebrar, meu irmão amado: eu amo você. Avance em Cristo Jesus, glorifique este nome com a sua vida e com vigilância. Aleluia, louvor amado, fique à vontade. Vamos celebrar, amados.